Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Seabra e hoje nós iremos falar sobre divisão de números racionais. Para efetuar esse tipo de operação, nós vamos ter que relembrar algumas regrinhas já vistas com os números naturais, números inteiros, números fracionários, ok? No decorrer da atividade, nós vamos retomando alguma delas. Para resolver a primeira operação, nós temos uma divisão com duas frações. Regrinha da divisão de frações. Conserva a primeira fração, 7/5, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração é trocar o numerador com o denominador, ok? Então, nós vamos fazer isso. Menos 4/3, ok. Para continuar a nossa operação, agora nós podemos resolver a multiplicação entre as frações. Qual que é a regrinha que nos permite resolver esse tipo de operação? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Os sinais também estão dentro de uma multiplicação. Então, nós vamos usar as regrinhas de sinais. Mais vezes menos é igual a menos. 7 vezes 4, 28. 5 vezes 3, 15. Cheguei em uma fração que eu tenho que verificar se é possível simplificar os seus valores. Simplificar é encontrar aqui um divisor comum para os dois. No caso, nós não temos divisores comuns. Então, nós encerramos aqui a nossa operação com 28/15. No exemplo 2, nós temos uma divisão de um número fracionário com um número decimal. Para resolver esse tipo de operação, nós vamos fazer o seguinte: transformar esse número decimal em um número fracionário. Como que eu faço isso? Eu vou copiar o 9, que é o número do elemento aqui, sobre 10. Por que sobre 10? Porque eu tenho um número depois da vírgula, então eu coloco sobre um zero. Dividido por menos 5/3. Copiei a primeira fração. Agora que nós já terminamos de transformar o decimal em fracionário, nós iremos então resolver a regrinha da divisão. É a mesma que nós vimos aqui em cima. Conserva a primeira fração, menos 5/3, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda tem 9/10, o inverso dela é 10/9. Ótimo! Resolver então agora regrinha de sinais, menos vezes mais, que é igual a menos, 5 vezes 10, que é igual a 50, e 3 vezes 9, 27. Finalizei a fração e vou verificar se é possível simplificar esse número. Nenhum dos dois números possui um divisor comum, então esse é o meu resultado final. No caso do terceiro exemplo, eu tenho um número inteiro dividido por um número fracionário. Toda vez que eu tiver um número inteiro, eu tenho que lembrar que debaixo dele existe aquele 1 imaginário, que não vai fazer diferença na operação, mas é bom a gente deixar ali para relembrar que ele sempre está por ali. Eu vou exercer agora a regrinha da divisão. Conserva a primeira, que será 5/1, ou poderia ser apenas 5, vezes o inverso da segunda, mais 2/5. Ótimo! Mais 5 vezes mais 2, que é igual a mais 10, sobre 5. 5 vezes 1, 5. Nessa fração, podemos perceber que é possível simplificar o 10 e o 5 por um divisor comum. O divisor comum aqui que nós temos para os dois seria o 5. 5 divide tanto o 10 quanto o 5.
Então, vamos vir aqui para baixo. 10 dividido por 5 é igual a 2 e 5 dividido por 5 é igual a 1. O que nós temos aqui, então? 2 inteiros. Fechamos por aqui. Na quarta questão, nós temos uma divisão de números decimais. Como que eu resolvo? Nós temos a opção de transformar o número decimal em um número fracionário ou efetuar a divisão de números decimais. Então, primeiro nós vamos resolver como se fosse uma fração. 56 décimos dividido por menos 5 décimos. Ótimo. Agora que eu tenho duas frações, olha, uma casa depois da vírgula, um zero, uma casa depois da vírgula, um zero. Nós vamos resolver a regrinha da divisão. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Regrinha de sinais. Menos vezes menos, que é igual a mais. 56 vezes 10, 560. E 10 vezes 5, 50. Podemos agora simplificar essa fração aqui. Para início, como nós temos um número que é divisível aqui por 10, por que eu sei por 10? Porque terminou em zero, nós temos então o critério de divisibilidade e basta você dividir por 10. Aí, encontramos como resultado 56 quintos. Nesse caso, não temos mais como simplificar, encerramos por aqui. A outra forma que também poderia ser feita para resolver essa divisão seria pela divisão de número decimal por número decimal. Para efetuar essa divisão como uma divisão de número decimal por número decimal, nós vamos efetuar a operação indicada aqui no cantinho. Então, 5,6, 5 inteiros e 6 décimos, dividido por 0,5. O que nós temos? Regrinha de sinais. Menos dividido por menos, que é igual a mais. E efetuar a divisão, que é o que nós vamos fazer aqui. O que nos fala a divisão de números decimais quando eu tenho o mesmo número de casas decimais dos dois lados, né? No dividendo e no divisor. Toda vez que o número de casas decimais for o mesmo, eu posso eliminar a vírgula para efetuar a operação. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui a divisão de 56 por 5. Agora ficou fácil. 5 dividido por 5, 1. 5 vezes 1, 5. Subtraindo, sobra 0, desce o 6. 6 dividido por 5, 1. Volta 5 vezes 1, 5. Sobra 1. Se eu vou colocar um zero aqui, que não existe no meu número, eu tenho que colocar a vírgula no meu quociente. 10 dividido por 5, agora dá 2, volta 10 e sobra 0. Prontinho, encontramos aqui a nossa divisão de número decimal por número decimal, que é igual a 11 inteiros e 2 décimos. E também foi positivo porque menos dividido por menos é igual a mais. Espero que tenham compreendido. Beijos e até mais!